Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estás, João? Olá, Rio Avistas, Estás a ouvir-me? bem-vindos. Hum, mais um especial, desta vez para falar sobre. Fechamos a primeira volta, vamos falar um bocadinho do momento da equipa ou do que foi a primeira volta para a equipa. Antes de passarmos ao que interessa, queria pedir-vos encarecidamente, porque gosto de vocês, que subscrevam o canal no YouTube, se possível, sigam as páginas no Instagram, no Facebook. Eu vou partilhando alguns conteúdos que considero interessantes. Não sei se eles são ou não, mas considero. E pronto, é por aí. Hoje estamos aqui com o Daniel Campos Silva e também João Paulo e Menezes. Uh, Decidimos, porque não temos mais nada para fazer, um sábado de manhã, falar sobre o que foi o Rio Ave da primeira volta e, como tal, lanço o repto, eh, e vou perguntar ao João o que é que ele achou do que foi a equipa do Rio Ave na primeira volta do campeonato. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, a vocês e aos nossos ouvintes, espectadores. Para fazer um balanço, eu acho que nós poderíamos fazer só da parte, digamos assim, emocional, a parte das expectativas, o que eu acho que é importante, porque como adepto é isso, é o acho, mas também podemos recorrer aos números. Eu não. Pronto, nesse aspecto sou um bocadinho da escola do Freitas Lobo, não gosto muito de explicar o futebol com os números. Quem sou eu para sequer para me comparar, mas os números também, em certos casos, e neste caso fazendo um balanço, dizem-nos alguma coisa. Dizem que nós ganhamos 4 jogos e perdemos 5 e que tivemos 8 empates. Portanto, nesse aspecto somos os campeões dos empates. Oito empates são 8 pontos. Ok? São mais vale somar do que sumir, como dizia a mítica figura Brito. Ahm, e temos 20 pontos. É bom? Não. É mau? Não. Com 20 pontos, não conseguimos passar para a primeira metade da tabela, por isso é o meu critério de ser bom ou mau. Tivemos sempre toda a primeira volta na segunda metade da tabela. Mas sabemos que fizemos mais 20 ou 18, vamos ficar na primeira divisão. Basicamente é isso. Pronto. Dessa parte, no fundo, o que nos interessa em termos, perdão, em termos desportivos é continuar na primeira divisão. Depois há uma parte eh, que é mais subjetiva para um balanço, que é o comportamento da equipa face à qualidade da equipa. Eu acho que é um elemento que devemos avaliar. Eu ainda ontem, por outras razões, estava a consultar umas tabelas sobre os plantéis mais caros da Primeira Liga e os jogadores mais caros da Primeira Liga e etc, etc. E, independentemente dessas tabelas poderem ser muito ou pouco inflacionadas, quer a tabela de ordenados da Primeira Liga, quer a tabela, neste caso do transfer, esta segunda, do Transfer Market, do valor do plantel, numa estamos em quinto, noutra estamos em sexto, ou seja, existe algum consenso, digamos assim, do sistema futebolístico de que nós somos uma equipa, não vou dizer a quinta equipa do campeonato, mas não, eu acho que nós somos melhores que o Gil Vicente, que o Moreirense. Somos. Talvez não sejamos melhor que o Famalicão, mas somos melhor do que as outras equipas. E eu acho que também aí todos concordarão, nós não mostramos que éramos melhores do que essas equipas. Portanto, a minha expectativa nesse aspecto está baixa. Termino dizendo que, falando das exibições, eh, as exibições foram, em geral, pobres. Em primeiras partes, muito fracas. Parece que a equipa tem uma doença da mosca qualquer que na primeira parte entra mais ou menos adormecida e depois na segunda dá uma certa volta. Mas houve jogos francamente maus. Já vamos falar disto dos melhores e dos piores momentos. Mas, portanto, é um balanço.
há uma expressão agora francês, como se como ça. Mais ou menos, é o mais ou menos, quer dizer, não é mau, ninguém se vai pôr a chorar, mas também não acho que ninguém, só um alienado, é que estará a fazer uma festa com o que temos em mãos. Tenho dito. Eu concordo em parte contigo e reforço aqui um bocado a tua ideia, dizendo que se nós tivéssemos uma equipa de tostões e andássemos aqui a cozer trapos para fazer um plantel, sim, estaríamos todos felizes. Agora, do modo como parece que nós contratamos, é pouquinho. Não é, Daniel? Sim, eu por acaso estava aqui a ver, vendo aqui na onda do João Paulo, fui ao 00, que o 00 agora também tem uma parte de valor de mercado, que eu nunca tinha visto a tabela como estou a ver agora, ordenada, e aqui também somos a sexta equipa mais valiosa, com mais valor de mercado, atrás do Famalicão e do Braga, à frente do Santa Clara e do Estoril. Estamos cerca de 13 milhões acima do Gil Vicente, mas eu diria que tem impacto já a venda do Pablo que eles fizeram. Portanto, o plantel desvalorizou, no fundo. E é curioso que o nosso valor de mercado é cerca de 10% do valor do Benfica e ainda pior em relação ao Porto e ao Sporting. Portanto, uma liga muito equilibrada, como todos nós já conhecemos. Em relação à questão da equipa, sim, eu também tinha a expectativa que nós, se calhar, quando vi a equipa a jogar, acima de tudo, iríamos andar pelo 11º e o 13º lugar. Um, Estamos em 11º e estamos com os mesmos pontos que o nono, portanto, eu diria que estamos um bocadinho acima daquilo que eram as minhas expectativas. Para fechar esta questão pontual, pronto, estamos a 3 pontos do oitavo, mas também estamos a 3 pontos do 14º. Eu acho que aquilo que assusta um bocadinho o Rio Ave Vista Comum, ou que pode assustar, pegando no que o João Paulo disse, 20 pontos mais 20 dá 40, 20 pontos mais 18 dá 38, 20 pontos mais 17 dá 37, e se calhar até estes 37 poderão dar para uma manutenção, mas a verdade é que estamos a falar de ganhar menos um jogo. Não é uma super margem de erro. E quando vemos agora no mercado, e eu penso que já lá iremos, ouvir falar de saídas de alguns jogadores, fica aqui alguma dúvida no ar. E eu, acima de tudo, para falar também um bocadinho de algo que o João Paulo não falou, ele falou tudo genericamente, subscrevo e a análise está quase feita. A parte do estilo de jogo. Eu não gosto muito do estilo de jogo. E o rendimento e o espetáculo que a equipa proporciona também está muito aquém e muito aquém daquilo que já foi o Rio Ave, e se calhar o Rio Ave com plantéis inferiores, mas com mais ambição. Eu não sei se era o Sérgio Conceição, se era o Jesus que falava, se querem ópera não é aqui. Mas pronto, a gente não pedindo ópera, pede que o teatro tenha alguns bons atores, não precisa ser um musical sequer, mas que seja bem feito. E às vezes dá a ideia que, pronto, temos ali dois atores de excelência lá na frente, temos um bom ator na baliza, que é muito bom no improviso, se o resto da malta se esquecer das falas, mas pronto, dá a ideia que falta qualquer coisa a este Rio Ave, não puxa muito, não puxa muito a ver os jogos. Acho que isto, há alguma divisão, nós sabemos que há alguma divisão no Rio Ave, no seio do Rio Ave, mas acho que a maior parte das pessoas como esta tem que concordar que é nós vemos o Rio Ave. Nós vemos o Rio Ave mais por gostar do clube do que por gostar do que a equipa joga. Portanto, nós vemos porque, pronto, nós gostamos do Rio Ave e queremos ver o que é que vai acontecer e estamos na expectativa de acontecer algo melhor. Se nos puserem na televisão, por exemplo, e para não dizer pedirem para ir ao estádio, para ver um jogo de uma equipa igual ao Rio Ave, provavelmente nós não vamos. Não vamos mudar de canal e não vamos ao estádio ver, porque não estamos à espera de grande coisa. E eu acho que este é um retrato um bocadinho mais triste daquilo que é o Rio Ave na primeira volta.
safaram-se os pontos, estamos numa posição intermédia e até ao momento, pelo menos, conseguimos salvar a questão desportiva, que foi isso que também nos levou a constituir uma SAD e a vender a maioria de capital, porque não havia hipótese de andarmos na primeira divisão. Pronto, neste momento, com esta SAD, andamos na primeira divisão. Vamos cá andando. Certo. Eu fazendo o meu balanço e pegando um bocado no que tu disseste, que não gostas do modo da equipe, de como a equipa joga, eu também não gosto, mas do ponto de vista do investidor, eh, ele é perfeito porque ele está a fazer o sistema de jogo que o Sotiris implementou, ou a inexistência dele, está a fazer com que ele tenha valorizado o André Luiz em 700%. Sim, Se ó, tirarmos, Tiago, ok, se eu a tirarmos o primeira, táxi. eu a primeira vez disse a brincar, mas à segunda e à terceira passei a dizer a sério. Acho que nós jogámos assim de propósito para valorizar aqueles dois. Não, mas é sério, Acho que nós jogámos mal, nós não jogámos para os aproveitar, até, foi a minha primeira ideia. Não, é ok, ele viu ali muita qualidade e quer explorar. Não, eu acho que mesmo que ele quer vender. E então está a jogar assim que é para pô-los a brilhar. não, mas tu tens mesmo. Isto travou aqui um bocadinho, espero que esteja a ficar a correr tudo bem. Uh, Espero que não tenhamos problemas técnicos. Não, respondendo ao que estavas a dizer, se eu não me engano, o Sotiris Siladopoulos, ele dá uma entrevista no decorrer desta primeira volta em que ele diz que o objetivo é claramente potenciar talentos para vender e rentabilizar. Ok? O sistema de jogo é montado de acordo com o que lhe dão, de acordo com os atletas que ele recebe, para para monetizá-los. E isso responde um bocado ao facto de tu teres um plantel e um 11 inicial que, em grande parte, é feito de adaptações. É um Versailles que é adaptado, é um. Como é que se chama o rapaz? Dói. O Nelson Nabi, que é adaptado, porque ele é lateral esquerdo, ele veio para cá como lateral esquerdo, se eu não me engano. O Ndói, O próprio Ntoy é uma adaptação, o Pullman é uma adaptação, eh, e pronto, é um bocado por aí, Temos, ok? temos uma adaptação por setor, se pensarmos. O que eu estava a dizer relativamente, há pouco, o que eu estava a dizer relativamente a cozer os trapos para fazer o plantel, é um bocado isso que está a acontecer, mas com trapos que são, é cachemira, é flanela, é do melhor que a alta costura tem. E pronto, não será do melhor que a alta costura tem, mas são boas, são marcas ali de segunda, terceira São, linha. são materiais já premium, embora a qualidade possa não ser premium, mas já é um material. Exatamente, a pagar é premium. A pagar é premium. É aqueles que pagas pela marca, estás a ver? A roupa não vale nada, mas pagas pela marca. Uh, Atenção, eu acho que se calhar a comparação é exagerada, não é bem que a roupa não vale nada, há ali alguma qualidade, mas pronto, também com tantas adaptações, eu compreendo que seja difícil para as pessoas de um momento para o outro. Estás habituado a jogar no miolo, vais passar a jogar a extremo, não é fácil. Uh, Passando aqui um bocadinho e já agora, eu acho que tenho usado algumas vezes esta expressão, é um bocado amorfo, não, é um bocado um pão sem sal, o Rio Ave. Estamos aqui no meio da tabela, se calhar temos mais pontos do que o que merecíamos pelo que vemos a equipa jogar. No entanto, temos dois abonos de família que nos permitem estar nesta posição. Nos ratings da Primeira Liga, nós somos uma nulidade em tudo que é positivo, ok? Não aparecemos nos pódios. Nós aparecemos nos pódios com alguma frequência em algumas coisas negativas, que são alívios por partida, defesas por partida, que isto pode ser visto de um. Ou seja, ser a equipa que tem mais defesas por partida, o Rio Ave é a equipa que tem mais defesas por partida, cerca de 4 defesas por partida. Isto significa que o nosso guarda-redes
atua bem, mas também significará que a nossa defesa permite que o nosso guarda, ou seja, que a nossa defesa dê trabalho ao nosso guarda-redes. E tem outro rating. Tiago, eu não diria só a defesa, sabes? Acho que temos uma defesa. Não sei se dá para a gente discutir aqui, mas aliás, toda a gente sabe que hoje em dia o futebol é visto de uma maneira completamente integrada, não é? Agora diz associativa. Nós não podemos ver só, não podemos dizer só que o Mista faz muitas defesas porque os nossos centrais ou os nossos cinco defesas permitem, toleram. Não, o jogo vem de trás, ou vem de trás, ou vem da frente, como quisermos. Os nossos dois avançados são excelentes, mas não pressionam à saída, não contamos com eles para isso. E Nem à depois temos chegada. dois homens no meio campo. Portanto, o nosso meio campo é um meio campo muito magrinho, muito magrinho, muito ténue, que também, perdão, em meio campos de outras equipas que têm quatro, por exemplo, quatro elementos, os nossos ficam perdidos. Portanto, ok, o Mister faz muitas defesas, mas não é os centrais que são. Não podemos pôr os olhos só nos centrais. Há todo um conjunto que permite que o futebol adversário vá avançando até chegar depois às defesas. Era só um complemento ao que tu disseste, desculpa. Ok. Aqui, por exemplo, no XG sofrido, nós somos a equipa nós somos a antepenúltima equipa com XG sofrido, ou seja, O o XG expected goals. Expected goals exatamente. esperados. Nós, só para termos, nós estamos com uns golos sofridos esperados de 29,9, ou seja, no agregado, durante a época toda, dá quase uma média de 2, né? Fazendo a conta por alto, e o AVS tem 31. Isto é nós estamos uns belos lugares acima deles. E já agora, temos aqui outro. Eu não explorei assim tão bem os ratings, vi só o que saltava com mais facilidade à vista. Mas somos a terceira equipa com mais cartões vermelhos na liga. E eu diria que pelo menos dois deles eram desnecessários, que é o do Panzo. O do Panzo, aos 20 minutos de um jogo, com já não me lembro quem, mas era completamente desnecessário. Acho que foi o Eh, Que destruiu, sim. Estoril. E tivemos O Cleiton não foi. É o do Clayton. Depois não não, permite jogar em Alvalade, não é isso? não, É, isso foi um amarelo. Hum. Mas tivemos outro vermelho assim na área, que também foi um momento, pá, foi uma falta. Acho que foi o Bruçai que fez, que o jogador já tinha ido. sim, mas E- também é segundo amarelo. E eu acho que o resto é não, tudo são não, amarelos. foi um vermelho. Não, pronto, é o que é. Eh, A gente é, já. é, é um valor estatístico, vale o que vale, mas de facto estamos aqui, só aparecemos nos tops no que é negativo. Sim, como Eh, equipa, Tiago, se calhar só dizer que individualmente o Clayton e o André Luiz aparecem nos tops positivos. Eh, Pois, mas reforça aquela ideia de que temos E o mais Mista dois também jogadores do aparece. que uma equipa. Desculpa, Daniel. O Mista também aparece, é justo dizer isso. Sim, sim, nas mas defesas. é um bocado agridoce a situação do Mista, porque o facto Significa que temos um bom guarda-redes. tens um bom guarda-redes, mas que é chamado muitas vezes a intervir. E na realidade, tens um bom guarda-redes. Pá, sim, tens um bom guarda-redes, porque se eu não sei quando é que foi, estive aqui contigo, Daniel, e falei, não sei que não era assim tão bom, e pronto, eu tenho os meus motivos para considerar, acho que ele é mau tecnicamente em alguns momentos do jogo. No entanto, uma equipa que tenha o terceiro pior registro em remates, oportunidades de gol concedidas, e não está nem perto de ter o terceiro pior registro de golos sofridos. Sim, de facto, é de valorizar e acho que há aqui trabalho do Mister. Eu espero não estar a ver mal, não. 42, 32, não. Sim, é isso. Nós estamos um bocadinho acima.
ao que deveríamos estar em golos sofridos, de acordo com as oportunidades que concedemos. Pronto, para a primeira intervenção, Ó, vou Tiago, ficar. deixa-me só dizer, eu estou aqui a ver, assim, é no 0-0, também pode ter o seu erro, mas em termos de vermelhos, nós temos só o vermelho direto do Panzo e depois temos três duplos amarelos, portanto, que é o Clayton, penso que é em Barcelos, o Brossai, que é contra o Vitória, e depois temos o caso do Tamás, não, e assim em Barcelos, o do Clayton. É o do Bruçai que era escusado. O Bruçai faz uma falta sem necessidade no vermelho contra o Vitória, sendo que esse lance é precedido de uma outra falta, não é? E, Mas pronto. e é quase como o do Tamás, que pronto, também vem para a rua e a gente também, entre o primeiro e o segundo, há ali um pavio muito curto também do árbitro, que se calhar deixou fazer muita coisa durante o jogo e depois Eu, ali dá dois amarelos. Assim. e eu compararia mais ao vermelho do Panzo, isto Panzo, Pancho, às vezes fico confuso. Ao vermelho do Panzo por ser uma situação precoce desculpem, precoce no jogo e que poderia ser evitado. É mais Sim, 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 sim. nesse aspecto. Muito bem. Agora, pá, queria passar aqui ao segundo momento, peço imensa desculpa. O melhor e o pior da época? Muito bem. O melhor da época. E eu vou deixar, vou dizer já o que é que para mim. Já agora, antes de terminar a minha primeira intervenção, eu acho que há uma diferença entre a primeira metade da primeira metade e a segunda metade da primeira metade. Acho que a equipa neste momento está mais consolidada e já sabemos melhor ao que é que vamos. Ok? Nós próprios já conhecemos melhor o que é que nós temos e não é nada de especial, mas não é tão mau quanto se achou que seria no início do campeonato, na minha opinião. O melhor momento da primeira volta, o que é que foi melhor? Pronto, temos dois atletas que estão destacados nos rankings de assistências e golos marcados, mas eu consideraria, para mim, que o melhor momento da primeira volta foi de facto o empate no Estádio da Luz. Uh, É uma casa que é difícil de ganhar em circunstâncias muito específicas, mas era um sítio onde não ganhávamos há 20 anos e não fizemos um brilharete, em parte tivemos a sorte do nosso lado também, mas foi um resultado positivo. Senhor Daniel Costa e Silva, Ora, eu aqui, eu chamo-lhes as superstars do ataque, no fundo. Porque acho que é isso que teve de positivo a primeira volta. Não só o que eles fazem, mas aquilo que eles que estão aparentemente a valorizar. É digno, acho que sim, acho que é digno da ideia da superstar, principalmente nesta equipa. Então, se seguimos os números que eu vi ao bocado, que o plantel do Rio Ave está avaliado em 41 milhões, se conseguimos vender estes dois por 30, pronto, eles são uma superstar, não é? Valem quase pelo plantel todo. Um, mas embora as contas não são feitas necessariamente assim nestes sítios. E depois eu punha aqui um contraponto a esta aumentar a visibilidade destas pessoas do ataque com eu acho que o Mista perdeu um bocadinho o protagonismo. Eventualmente não está pior em termos de números, mas eu acho que houve alturas na época passada em que o Mista tinha mais protagonismo. O empate se calhar foi por causa do Mista. E se calhar agora o empate já é por causa da malta do ataque que conseguiu fazer os golos. Portanto, está a haver melhorias, ténues, mas melhorias. pois, mas eu não sei até que ponto é que essa. Opa, tu se calhar falavas do Mista o ano passado porque tu de facto concretizavas alguma coisa ou ias em busca, ou então estou a fazer aqui alguma confusão. Não, Pois, acho que é ao contrário, é isso. É não, como estamos agora, se calhar, melhor ofensivamente, falámos menos um bocadinho do Mista.
Não, eu estava a fazer aqui confusão por causa daqueles momentos que tivemos com o Luís Freire, em que tivemos não sei quanto, um ano sem perder em casa, essas coisas. Sim. João, Bem, eu vou melhor? destacar como o melhor da época, da primeira volta, perdão. Eu vou destacar aquilo que é para mim o melhor jogo da primeira volta. Não é o 3-0 ao Tondela. O Tondela não jogou nadinha, mas pronto, ganhámos, merecemos. Nem é o 3-1 agora ao Casa Pia. E o Casa Pia é uma boa equipa. Não percebo como é que despedem o treinador quando ele estava a fazer um bom trabalho. Mas pronto, não é, os problemas dos outros não têm nada a ver connosco. Para mim, o melhor jogo da época foi o 3-3 em Aroca. Foi o único jogo que eu me lembro em que o Rio Ave jogou bem 90 minutos. Aquilo foi logo foi a segunda ou terceira jornada, ainda por cima não tinha havido o jogo com o Benfica, portanto, ou foi a segunda, depois aqui o Nacional foi o primeiro jogo, é isso mesmo, portanto, o primeiro jogo foi com o Nacional, empatámos, depois fomos empatar a Aroca. E aquilo encheu-me de a alma, porque se vamos ter uma equipa aqui com uma atitude, guerreiros para lutar até ao fim, 11 broçais em campo, mas pronto, realmente não se concretizou. Mas o melhor jogo para mim, já dirá, mas então o empate na Luz. O empate na Luz foi um milagre. Claro que deu um gozo tremendo, como daria empatar em Alvalade ou no Dragão, ou ganhar no Dragão, etc, etc, etc. Mas foi um milagre, não é? Mesmo o jogo com o Braga já não foi tanto um milagre o empate com o Braga, mas o Braga foi superior, teve mais oportunidades, nós fomos muito eficazes, como fomos muito eficazes agora em frente ao Casa Pia, não é? De 4 oportunidades, 3 golos, pronto. Portanto, o melhor jogo da época foi Aroca. Para mim, guardo essa memória. O pior, vou deixar 2 notas. Uma foi a eliminação frente à, aqui é uma equipa da quarta divisão da Taça de Portugal, portanto, acho humilhante, absolutamente humilhante. O Sotiris pediu desculpa, mas devia ter pedido desculpas e feito 50 flexões. E também quero destacar aquilo que me parece que foi mal, negativo nesta primeira volta, que se calhar vai acontecer na segunda, que é a evidente diminuição de assistência no estádio. E isso é um problema estrutural, não tem a ver com o empate aqui, o empate ali, o defesa do outro. Epá, é um problema grave. Há um evidente afastamento dos sócios e adeptos, que já vamos, agora para ter 2.000 já é quase um suplício. E eu acho que alguém de direito tem que pôr mão no assunto, tem que tentar perceber o que é que se passa, porque é mau. Estávamos com 3.000, como foi dito esta semana, frente ao Casa Pia na segunda volta, na segunda divisão, tivemos 3.000 e qualquer coisa, e agora tivemos menos 1.000 frente ao Casa Pia, ainda por cima num domingo, portanto, um dia tranquilo, etc, etc. Portanto, foi o pior da primeira volta foram estes 2 pontos. Eu iria falar disso, exatamente disso. Para mim, o mais negativo da primeira volta é a evidente desconexão dos adeptos com o clube, o SAD, ou a equipa. Uh, no último jogo, foi pela primeira vez o jogo, não sei se vocês repararam, mas foi pela primeira vez nesta época, de facto, a massa associativa ficou no fim do jogo para bater palmas à equipa. Nem sequer foi um jogo fantástico, mas de facto, o público ficou. Houve outro jogo em que nós perdemos e Vitória. o quê? Vitória, acho eu. Não fui eu não fui ao jogo de Vitória. Mas Não? houve outro jogo em que nós perdemos e que eu vi algumas pessoas ficarem para, para bater palmas à equipa. Ah, não, foi quando perdemos 4-0 em casa com já não sei quem. Estoril, talvez. É isso. Mas pronto, depois, em conversa com o João e com o Daniel Silva, eles até tinham uma visão contrária à minha. Isto depois vai das percepções que nós temos. Daniel Campos e Silva, o pior da primeira volta. Olha, eu estava quase com dúvidas se eu estava aqui a fazer partilha de ecrã, porque eu tenho aqui uma frase que diz: a equipa tem problemas em casa e os adeptos estão mais desligados. Estava a ver se vocês estavam a copiar. Pronto, tendo você já dito isso, eu vou ler aqui a outra frase que eu tinha apontada.
que é os reforços não acrescentaram e o plantel foi mal construído. Acho que é o outro ponto negativo desta primeira volta, é que quase não entraram reforços no 11. Portanto, os reforços reforçaram mais o banco e às vezes faz falta. Eh, o- e, e pronto, e acho que há lacunas no plantel. Se calhar se vamos falar com o staff, se vamos falar com os olheiros, vão dizer que, por exemplo, o Zói, não, ele podia ser central, mas podia ser médio, ele está ali de propósito, porque se calhar vemos ali alguma coisa diferente. Mas quando temos tantos centrais e até temos tantos médios e acaba por ser um central a ir para o meio campo, acho que desde logo está ali alguma coisa, a explicar que não está bem. E eu depois diria que a asa esquerda também não. O reforço não reforçou. O Atanasio e o Spikic acho que estão abaixo, e diria daquilo que até a própria estrutura pensava. E depois temos, se calhar, a pedra de toque, o nosso inimigo de estimação, que se calhar não tem assim tanta. Não é assim tão mau quanto isso, mas olha, ficou, que é a questão do Liabas, que pronto, não acrescenta e se calhar já está um bocado à Tomé, já leva um bocado de pancada sem fazer tanta coisa má, mas quando se faz pouco de bom, o razoável já parece mau e pronto. Acho que foi o ponto negativo. Lançaste o repto também, eu em falar o mercado do seria o nosso próximo ponto de avaliação. Uh, e eu pegando no que tu disseste do Geórgios, Liabas, é Geórgios ele, não é? Sim, sim, mas nós depois temos outro, que eu reparei, temos outro na equipa de sub-23 que ainda não jogou. Portanto, também não percebo muito bem o que é que vem um grego fazer para o sub-23 que depois não joga. Mas isso temos que fazer um episódio especial do sub-23, um dia destes. Tem lá tantos que não jogam. Tens um Helder Sá a ganhar 5.000 euros por Ma- mês. Mas Não esse nós joga. percebemos que se calhar foi. A gente queria que saísse e não correu. Agora, mandar vir um miúdo da Grécia para cá e depois não joga, acho altamente esquisito. É o que é. Opa, o Liabas, eu acho que não é tanto pelo que ele faz, é pelo que ele não faz, Isso. né? É mais isso. Mas abordando o mercado, já que lançaste o repto, uh, por exemplo, este rapaz, o Diogo Bezerra, eu acho que é noticiado que ele vem para ser um substituto do André Luiz. Já foi dito no Reis do Ave que o André Luiz não sairá. Eh, E eu acredito que este Diogo venha Não, por cima de... desculpa, Tiago, deixa-me corrigir isso. Não foi dito que ele não sairá. Foi dito que há uma disputa entre o Olympiacos e o jogador empresário que querem que ele vá para o Benfica, e no meio dessa disputa, portanto, o jogador quer ir para o Benfica e o Olympiacos quer que ele vá para o Olympiacos, pode gerar um impasse e ele não conseguir sair, porque ele não é um jogador livre, não é? E, portanto, no meio disto tudo, o Benfica quer o jogador neste momento, mas se calhar não quer, depois em junho já não quer, porque vai fazer a equipa de outra maneira ou contrata agora alguém para o lugar. Portanto, o que foi escrito foi que, com alguma probabilidade, ele fará a segunda volta no Rio Ave, é bom para nós, e depois não me admirava nada, e agora sou eu que digo, que ele em junho vá para Atenas, para Olympiacos. É isso. Certíssimo. Eu disse, de algum modo, para resumir, e na ideia, assim, no cômputo geral, pelo menos a ideia com que eu fiquei depois de ler o texto do Daniel, já agora saudações, Daniel, hum, foi que o André Luiz não sairá e ficará por cá até ao final até julho. Hum, Segundo o que eu estava a dizer, acreditando que o André Luiz não sairá, acho que o Diogo Bezerra viria de qualquer maneira muito para render o que o Spikic não fez. Eles estavam à espera que o Spikic fosse talvez outro André Luiz. O Spikic, na minha opinião, e ele, sendo que é um jogador em sub-rendimento, conseguiu marcar 2 golos, ok? Uh, Epá, o Pollman se calhar tem mais oportunidades do que ele e não conseguiu fazer. São jogadores diferentes, claro, mas o Pullman parece estar mais motivado e mais integrado do que o Spikic, por exemplo. Muito bem, mercado. Eu acho que faria sentido.
no mercado e de. Assim, eu não consegui perceber se o Nikicher é o trinco que nós precisamos, se é o box-to-box que nós precisamos ou não, mas caso não seja, é preciso, e já se falou em ir buscar o Tiquenaz, é preciso ir buscar alguém para essa posição. E acho que, bem, não sabemos como é que será o Rafael Lobato, mas a posição, ou seja, nos avançados, eu diria que nos faz falta alguém que possa cumprir tanto a posição de avançado como de extremo para fazer, para competir um bocado com o Clayton, para fazer companhia na competição ao Clayton, e também para uma possível saída do André Luiz, termos lá alguém para pôr no lugar dele. Daniel? Sim, eu ainda espero a venda do André Luiz, mas mais como um desejo de estabilidade. Pronto, nós depois sabemos que existe sempre a questão do. Existe o Nottingham, existe o Olympiacos e vendem-nos a ideia, é preciso dinheiro, o dinheiro vai chegar, mas eu se o visse a ser vendido já ficava mais sossegado que o dinheiro já chegou. E acho que esse é o grande problema desta negociação, é que o Benfica, o Mourinho quer o jogador já e o Benfica quer o dinheiro já na conta do Benfica, não quer o dinheiro já na conta do Rio Ave. E o Rio Ave quer, se vai ficar sem o jogador, quer o dinheiro na conta. Eu acho que o grande impasse está aí, se calhar até mais do que os 15, os 12, os objetivos ou não. Hoje em dia está muito na moda pagar os jogadores a 5 anos, e já vem de há 10 anos essa moda. Mas está cada vez mais enraizada a pagar as prestações e eu acho que o Rio Ave quer dinheiro, quer liquidez para pagar o que tem a pagar e para ir ao mercado. Porque sem dinheiro não dá para ir ao mercado, porque o crédito do Rio Ave não deve ser assim tão bom junto da banca, neste momento. Depois, espera a permanência do Clayton. Não estou a ver a sair os dois e não estou a ver o Clayton a sair agora. Pode aparecer, se calhar, um clube árabe na reta final, meio deslocado, e a levar o Clayton pelo valor que se quer, mas para já o mercado de pontas de lança está muito parado, portanto, no mercado global, portanto, não vejo ninguém com necessidade de ir buscar o Clayton a meio da época pelos valores que se falam. O que é que eu acho que é mesmo necessário? A contratação de um avançado que faça, e vou ser muito, muito específico, um avançado que faça 4 golos como suplente ou 7 como titular. Precisamos desse avançado. Neste momento não temos suplente para o Clayton e não é só questão do Clayton poder sair ou não. O Clayton pode se aleijar, não é? E podem aleijar o Clayton também. E nós neste momento E pode apanhar vermelhos e amarelos. Mas isso já depende um bocadinho dele, não é? E ele às vezes força um bocado e força um bocado na intensidade que põe. E estamos a falar Eu de um falei jogador. nisso precisamente porque ele é um jogador que os apanha, é um Sim, sim, avançado que, é assim, ele não defende, mas pela quantidade de amarelos, qualquer pessoa dizia que ele é muito intenso, não é? sim, sim, sim. Ele mete ali naquele primeiro duelo, ele mete muita intensidade e muitas vezes abusa do. Chega fora de tempo e é muitas vezes por isso que vê os amarelos. Depois, eu acho que um lateral esquerdo ou direito, porque o Vraçai mostrou que se calhar indo para a esquerda também dá. Um lateral esquerdo ou direito seria um bónus, não acho que seja uma necessidade, mas seria um bónus, tal como um médio. Um médio também seria um bónus, mas eu acho que isto é mais uma vez aquilo que eu falei um bocado, é o reconhecimento que alguma coisa falhou no planeamento da época. Basta fazermos um bocado de contas, se vem mais um médio, vai haver também médios a mais e a mais. Portanto, é sinal que quem veio não acrescentou o que era para acrescentar. E ainda há pouco tempo no Reis do Ave alertaram-nos para a questão do Graça e do Lomboto, não é? De estarem a poder assinar para sair agora no final da época por quem quiserem a custo zero. E depois íamos ter o Nikitcher, o Liabas. Então, se vierem dois, como já se chegou a falar, esses jogadores perdem completamente o espaço. E é sinal que estão a mais, e se estão a mais é porque não atingiram as expectativas que se criam. Portanto, eu diria tentar vender sim o André Luiz, ficar com o Cleiton até ao final do ano, um avançado que consiga substituir o Cleiton, não nos mesmos números, mas com números interessantes,
E o resto, entre as laterais defensivas e o médio, seriam bónus que podia fazer melhor à equipa, sim. É assim, ficaremos como sedentários. Nós também podemos, pá, vai ter que sair gente, muito provavelmente, ou para o Atromitos, ou para o Antalyaspor, ou coisas assim, né? João Paulo, abordagem ao mercado. Bem, a abordagem ao mercado está muito dependente, mais uma vez, da questão do André Luiz. Porque com o André Luiz entra dinheiro, se o André Luiz sair, entra dinheiro, se o André Luiz não sair, não entra dinheiro. E eu acho que os eventuais reforços dependerão do dinheiro fresco, mesmo que sejam 5 prestações, são 3 milhões, vamos dizer assim, por ano, que o dinheiro que possa chegar. Portanto, a dúvida mantém-se. Eu esta semana tive a oportunidade de participar num debate, um podcast onde estava um elemento um fã do Olympiacos, um adepto do Olympiacos, e percebia-se pela linguagem dele que eles querem o André Luiz, dizem que o scouting do André Luiz foi feito por eles, foi o scouting do Olympiacos que o descobriu, e que não aceitam que o jogador que eles consideram que é deles vá para outra equipa. Portanto, vai haver aqui um braço de ferro financeiro, mas pronto, para nós, infelizmente, não nos diz muito. Ou seja, se ele sair, vem dinheiro e pode vir reforços, mas perdemos um excelente jogador, difícil de substituir. Se ele não sair, sairá depois, mas ficamos com ele. Portanto, acho que prognósticos mesmo só no fim do jogo, em relação a este, vai ser até ao 31 de janeiro, e 31 é sábado. Pronto, imagino que isto ainda passe para o dia 2 de fevereiro, desconheço, mas não interessa. Lacunas no plantel, há duas que são, para mim, que são evidentes, e subscrevo muito o que vocês disseram, mas lá está, como eu penso que era o Daniel que dizia, já são, digamos, cerejas no topo do bolo, e se já não podemos estar a pedir. Um clube que tem 20 milhões de contas negativas, dificilmente pode pedir isso. Mas precisamos de um 6, um Tiquenaz, alguém que olhe para a frente, levante a cabeça e consiga pôr a bola na frente. Não pode ser só alguém que esteja ali para cortar, para cortar. Não vou dizer destruir, pode ser mal interpretado. Mas, portanto, precisamos de um 6, claramente, não temos. Ahm, e me dói, poderia ser um centro, poderia não, ele é um centro, fez a época central, e eu acho que Brabec, Nedói e Petrasso, por exemplo, se forem todos compatíveis, seria uma tripla de centrais muito acima da média. Mas pronto, também temos o Panza, etc. Não vamos falar sobre isso. Mas há uma outra lacuna que é um extremo, independentemente do André Luiz, que é o extremo, porque se Piquites, vamos considerar que ele vale muito mais do que aquilo que mostrou, não sei, mas ele não mostrou quase nada, não é? Não mostrou mesmo quase nada, e portanto, neste momento, às vezes estamos a jogar com 10 e precisamos de. Pá, não sei, eu não queria falar, eu prometi que não falava mais do Lobato enquanto ele não. Enquanto ele não aparecesse. Ele já esteve no banco, pronto, pelo menos já esteve no sub-23, esteve no banco. Não sei, se um miúdo que dizem que é tão talentoso que Não no teve no YouTube. banco, jogou de início no sub-23, não? Já jogou no sub-23, jogou 2 vezes de início. E E esteve teve, no e teve banco. no golo, teve no golo agora, no Sim. sub-23. Ah, pronto, não sei se é ele, se não é. Sei que precisamos é essas as duas lacunas que eu identifico. Muito bem. Aqui para fecharmos o nosso painel, quais são as nossas expectativas para a segunda volta? As minhas, pessoalmente falando, eu acho que vamos, caso o André Luiz fique, caso não saia ninguém, ou ninguém de relevância no plantel, caso chegue este Diogo Bezerra e se confirme a qualidade que ele tem, que a mim ele até me parece mais técnico do que o André Luiz, do vídeo, claro, nos vídeos, ele não vai para vídeos em que ele perdeu dribles, falhou passes, não é? Ou o empresário dele não vai mandar fazer vídeos com isso, mas a confirmar-se o que se vê nos vídeos dele, eh, e eu acho que até poderíamos fazer
uma segunda volta melhor do que a primeira. Eu acho que ele pode ter muita influência nisto. Também não sei se ele vai ser um tipo que vai chegar cá e vai dar a vida e vai ajudar na defesa. Também é importante. Uh, ou seja, a recuperação do Omar Richards poderá ajudar. Eu não sei se ele vai ser o espanta-espíritos que foi o ano passado. O espanta-espíritos, atenção, estou a citar um convidado meu no Rio Apode, João Paulo Menezes. Uh, ou se vai fazer uma segunda época ao nível do que fez no Estádio da Luz. E é por aí. Caso estas premissas joguem a nosso favor, e eu vejo-nos aqui a 7 pontos do quinto lugar, mas é o máximo onde nós poderemos chegar. Na pior das hipóteses, eu acho que a nossa equipa pretende até atletas neste mercado. Acho que vamos ficar mais ou menos aqui onde estamos. Descer mais uma ou duas posições, subir mais uma, vai ser mais ou menos isto. Daniel Campos Silva, Tiago, temos tempo para eu falar só aí de um. Puxar aqui um bocadinho atrás aos piquitos. Hum, Temos temos tempo. tempo. Eu tenho. Pronto. Só para. Porque agora João, estava. se quiseres cortá-lo, Não, sente-te à vontade para. estavas a falar dos piquitos e falaste do Bezerra. E o Bezerra também está nas minhas expectativas para a segunda volta. Espero que entre uma Bezerra e saia uma vaca. Mas, mas para dizer, tu falaste dos dois e eu de repente eu acho que o Spikic é um extremo de linha, mas que não gosta de ter aquele espaço todo à frente dele. Portanto, não é necessariamente o estilo de jogo de Rio Ave, não é? Se calhar faz lembrar, se pensares mais na equipa do Petit, acho que temos um bocadinho a ideia que os extremos pegavam na bola um bocadinho mais à frente, não é? A meio do meio campo adversário. E ele no Rio Ave é obrigado a pegar na bola mais atrás e eu acho que ele não gosta tanto. O Bezerra, daquilo que se viu nos vídeos, é um bocadinho mais André Luiz, que podes lhe dar meio campo para correr, que ele vai com vontade. O Bezerra, lá está, falta ver isso. Ele tecnicamente parece mais evoluído, é difícil perceber, também parece que os defesas não são muito bons, portanto, não apertando tanto, ele tem mais espaço, controla melhor a bola. E depois há a dúvida defensiva, claramente. Se ele não defender, não tem espaço no Rio Ave, porque com o André Luiz a defender menos e o Cleiton, não dá para ter um terceiro. Isso então é é uma loucura total em termos de 11 inicial, mas sim. Poderá ser um jogador interessante, está aqui nas minhas curiosidades, tal como o Lobato, também está nas minhas curiosidades, porque é um extremo diferente, como já não temos algum tempo. A minha expectativa para a segunda volta, em termos de pontos, é ficarmos entre os 39 e os 42. Depois é como tu dizes, vai dar 2 lugares para cima, 2 lugares para baixo, também depende muito dos outros. Caso a equipa consiga engatar, a seguir ao jogo do Porto, se conseguir engatar ali umas vitórias, aí podemos pensar em uma coisa gira acima dos 45 pontos, mas vai depender muito aqueles 8 empates que o João Paulo falou no início. Se eles caem para vitórias, a equipa dá aqui um pulo pontual, mas se não acontecer, vamos andar por uma segunda volta mais ou menos igual à primeira. Acho que vamos ter resultados menos interessantes com equipas mais fortes, portanto, os empates com o Benfica e com o Braga não estou a ver repetidos. E acho que também vamos ter, se calhar, resultados mais interessantes com equipas um bocadinho inferiores, até porque, em abono da verdade, algumas dessas equipas vão ter que se expor mais na luta pela manutenção, e isso é o que o Fábio gosta, é equipas que subam o terreno para explorarmos as costas. Muita curiosidade para ver a equipa sem o André Luiz, se ele sempre sair, e ver o que é que fazem os rapazes que o vão substituir. É exatamente isso. Nós somos uma equipa que gosta que nos deem as costas e por isso é que fizemos bons jogos, tanto como bons jogos. Caiu um bocado do céu, tanto com o Braga como do Benfica. Mas João Paulo, Tu disseste que nós somos uma equipa que gosta que nos doam as costas. Era alguma referência a mim, não?
Não, não, somos uma equipa que gosta que nos deem as Deem, costas. E deem as também não é costas. nenhuma referência a ti. Desculpa, foi eu que entendi mal. Ahm, a minha expectativa uma vez que estamos a falar de expectativas, tudo é possível, não podia dizer as coisas mais disparatadas, tudo é possível, expectativas, mas a minha expectativa é que se esta equipa basicamente se mantiver e o André Luís ficar, vamos fazer igual ou um bocadinho melhor. Sim, portanto, acho que vamos fazer um bocadinho melhor. Portanto, podemos fazer lá está não os 20, mas 24 pontos e acabar ali com 44, 43 pontos. Se André Luís sair, pá, não vamos fazer uma segunda volta, se calhar, tão boa, mas também não acredito que não dê para fazer 4 ou 5 ou 6 vitórias, e, portanto, acredito que com mais ou menos dificuldade vamos garantir a manutenção e não vamos garantir a manutenção a 2 jornadas do fim, como na época passada. Acredito que vamos garantir a manutenção umas 4 ou 5 jornadas antes do final do campeonato. É a minha expectativa. Muito bem. Eh, epá, acho que estou mais otimista que vocês, caso o André fique e caso, lá está, tem aqui algumas premissas que precisam de ser confirmadas para que possamos almejar algo mais ambicioso. Alguém tem algo mais a dizer? Eu queria só lembrar que devem subscrever o canal do Tiago Sancadas, porque ele nos pede encarecidamente que digamos isto e eu, como é evidente, estou aqui a cumprir, por não ser sempre ele o chato do costume. Subscrevam. E se calhar nós se calhar cometemos aqui um erro, porque foi o fim agora da primeira volta no futebol e não falámos assim um bocadinho do resto do universo de Rio Ave e eu vou só fazer aqui a chamada de atenção ao futsal, que também já fez a sua meia volta, e dizer que tenho a expectativa, eu taças isso, não sei como é que as coisas estão para traçar um rumo, mas tenho a expectativa que cheguemos aos quartos de final da competição. Meias finais, depois depende muito dos cruzamentos, mas quartos de final acho que diria que mesmo lá dentro está toda a gente já a sonhar com os quartos de final. Aliás, o Tiago, eu desafiava-te no próximo Rio Avíssimos, independentemente de quem sejam os comentadores presentes, porque o Daniel tem toda a razão e é uma lacuna, a reservar uns 10 minutos para se falar do futsal, porque é perfeitamente justo. Aliás, eu tenho que corrigir porque eu estou a dizer um disparate. Os quartos de final, quer dizer, são quase garantidos porque é os 8 primeiros. Portanto, estou aqui a dizer um disparate. Eu acho é que a equipa pode então chegar, neste caso, às meias finais. Ou seja, passar a primeira eliminatória da fase playoff. Sim. Para isso tem que ficar em quarto ou quinto, não é? Sim, Não, convém pode fugir ficar em dos. oitavo e chegar na mesma à Apanha o final. Benfica, apanha logo o Benfica no primeiro Convém jogo, se ficar em fugir. segundo apanha o Sporting, portanto, tem que ficar em terceiro, quarto ou quinto para não apanhar o Benfica ou o Sporting. Muito bem, meus senhores, vocês já falaram e estão proibidos a partir de hoje de falar do futsal aqui no Rio Avíssimos. Não, vamos ter que tirar. Já tinha pensado nisso. Uh, eu este ano fui ver 2 jogos do Rio Ave Futsal. Uma equipa aguerrida, vê-se lá alguma ambição que não se vê na equipa de futebol 11, vê-se, não se calhar não é ambição que eu quero dizer, mas vontade de lutar e Não, trabalhar para. sabes, a minha palavra que eu vejo naquela equipa e que não vejo é solidariedade. Sim, 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 sim. Para mim é a grande diferença. E dá gosto, pá, ver ali muita gente daqui que uma pessoa viu a crescer, alguns, pá, pronto, é um espírito diferente, completamente diferente. Muito bem, julgo que já não tenham mais nada a acrescentar. Ficamos então por Um aqui. abraço até para a semana. Abraço, até para a semana. Pedíamos encarecidamente que subscrevessem aqui o canal Pá, e que seguissem também nas minhas páginas. E é um abraço e até para a semana. E boa semana, camaradas. Resto bom fim de semana para quem ainda vai a meio. Um abraço. Agora, obrigado aos convidados. abraço.